Sabe que eu tenho visto uma grande dúvida na cabeça das pessoas, dos investidores, aqueles que acompanham aqui no canal, sobre qual rumo que a economia do Brasil e do mundo vai tomar. Afinal de contas, de um lado, o mercado financeiro e as expectativas financeiras apontam para um crescimento da inflação e uma taxa de juros que não vai seguir aquilo que o Banco Central está projetando. Do outro lado, justamente, o Banco Central parece que toda segunda-feira, quando publica o relatório Focus, está traçando um cenário que não combina com essas projeções e nem com o dia a dia dos brasileiros. Bom, se você já me segue aqui no canal, você sabe que aqui nós sempre trazemos um conteúdo transparente e objetivo e sem filtros. E nesse vídeo eu vou te revelar dados muito importantes sobre a economia do Brasil que mostram que nós podemos esperar sim uma recuperação da economia brasileira, mas não tão cedo. Então, não perde esse vídeo, que ele vai te mostrar o cenário real, o que o Jornal Nacional não te mostra. E isso vai te orientar em relação aos teus investimentos para o futuro. E se você não quiser ficar até o final, depois não diz que eu não avisei. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Riqueza e Finanças. Sou o professor Eduardo Bocchio e a minha missão aqui é uma só: proteger o seu patrimônio e multiplicar o seu dinheiro de forma segura, construindo um futuro sólido para você e para quem você ama. E só tem um jeito de você receber todo o conteúdo que eu trago aqui semanalmente, descendo, apertando o botão de inscrever-se e ativando o sininho para que a minha equipe e o YouTube possam te avisar sempre que vídeo novo for ao ar. Se você está assistindo pela TV, já aponta seu celular para esse QR Code e garanta a sua inscrição. Se você tem mais de 40 anos, já viu muita coisa nesse país. Já viu planos econômicos falharem e a inflação engolir salários. Se você está atento também ao mercado financeiro, você inclusive já viu o Banco Central, o relatório Focus, se enganar quanto às projeções. Eu já fiz uma pesquisa aqui no canal, em um outro vídeo, e revelei que as projeções do Banco Central acertaram em 70% das vezes. Quer dizer que em 30% das projeções, as previsões falharam. E é exatamente por isso que você precisa prestar muita atenção nos próximos minutos. O cenário atual exige que deixemos de ser amadores com o nosso dinheiro. Pegue papel e caneta, porque o que eu vou revelar aqui agora vai mudar a forma como você enxerga os seus investimentos. Para entender o que está acontecendo, precisamos olhar para os dados. Eu sempre digo que contra dados e fatos não há boatos. O mercado esperava que os preços das coisas fossem subir de forma controlada agora em março de 2026. Esperava uma alta de 0,29%, mas a realidade foi como um soco no estômago, pois a inflação revelada pelo IPCA 15, que é a inflação prévia para março de 2026, já revelou um crescimento de mais 0,44%. E veja que nessa época nós ainda nem estávamos com o efeito da guerra entre Irã e Estados Unidos. E aí você me pergunta, Eduardo, mas o que isso significa na prática? Olha, significa que a inflação, presta atenção que eu vou te falar aqui, significa que a inflação está fora de controle. E não é nas coisas supérfluas, é naquilo que você não pode deixar de comprar. E isso vai bater diretamente no seu bolso. E ainda nós vamos ter o efeito entre a guerra Estados Unidos e Irã nos próximos índices de inflação, principalmente pela disparada dos preços dos combustíveis. Mas se a gente voltar para esse painel, nós temos, além da inflação que causou esse susto, nós temos um outro cenário, a restrição fiscal, o endividamento do governo, a projeção oficial do Tesouro para o pico da dívida bruta em 2032. Presta atenção, o próprio Tesouro Nacional fez uma publicação mostrando que o Brasil
vai atingir o pico da dívida pública em 2032. Quer dizer que do atual ano de 2026 até 2032, nós teremos uma dívida pública crescente. Essa dívida já está contratada. Eu vou mostrar para você nos próximos slides para você ver essa linha de tendência. E se você entende minimamente de dinheiro da sua casa, onde você não pode gastar mais do que você recebe, senão você se endivida e você tem que buscar dinheiro emprestado e você vai pagar juros e o seu poder aquisitivo, seu poder com dinheiro vai diminuindo, só pagando juros, é o que está acontecendo com o nosso Brasil. Por outro lado, eu quero que você olhe aqui para o terceiro painel da minha apresentação. Com o cenário da inflação descontrolada e com essa restrição fiscal, com essa dívida pública crescente, só tem uma saída: a precificação, ou seja, o mercado não perdoa. Aí eu quero que você preste bem atenção. Por mais que o Banco Central venha apresentando nos relatórios focos de toda segunda-feira as projeções da taxa Selic para ficar em 12,50, o mercado já está negociando taxas de juro futuro entre 13,79 e 14,64. Ou seja, é isso que eu estou falando para você. O mercado financeiro, as negociações de contrato de juro futuro não estão obedecendo às projeções que o Banco Central está trazendo. Elas estão livremente negociando taxas de juro na casa dos 14%. E é por isso que a gente viu nas últimas semanas, nos títulos do Tesouro Direto, um movimento contrário justamente à curva da taxa de juro, pois enquanto no curtíssimo prazo o Banco Central vem cortando a taxa de juros, nós temos sim papéis do Tesouro Direto que estão pagando, como alcançou o Tesouro Pré-fixado nas últimas semanas, mais de 14%. Por quê? O pessoal me pergunta nos comentários, por que isso acontece, professor? Justamente porque o Tesouro Direto precifica por essa taxa de juro futura. Ela não está precificando pelo juro atual, a não ser o Tesouro Selic. Mas pré-fixado IPCA+, precifica pela taxa de juro futuro, lá do vencimento do papel. Agora, esse slide aqui é revelador. Olha só, o sétimo relatório das projeções fiscais do Tesouro Nacional, aquele que guarda o que detém também o Tesouro Direto, mostra um regime fiscal em medidas de recomposição de receitas, mas olha só, para o longo prazo. 2026, um ponto de partida, déficit primário projetado de menos 0,2% do PIB, ou seja, fechando o ano negativo. Ele espera alcançar em 2032. Faz a conta, 2026 até 2032, são 6 anos de diferença, aonde somente aí o Tesouro Nacional imagina que a receita primária líquida, ou seja, as arrecadações que o governo vai fazer, atinge seu pico de recuperação projetada. Isso se as despesas do governo ficarem controladas. E daí, lá em 2035, que é o alvo, 9 anos, que o Tesouro projeta um superávit primário, então, de 1,16% do PIB. Ou seja, só em 2035, pela projeção do Tesouro Nacional, é um órgão do governo, ele está projetando ter um caixa positivo só em 2035. E isso ainda vai depender de como vão se dar as eleições agora em 2026. Pois até 2035 ainda teremos muitos presidentes que vão passar pela cadeira do executivo. Aqui a gente pode ver melhor nesse gráfico, olha só, a trajetória da dívida bruta pública ainda em crescimento. Então a gente estava aqui 2025, 26, 27, 28, 29, olha só, até 2032 a dívida pública ainda aumenta. Eu já vou explicar para você por que isso é tão preocupante e por que você precisa olhar para isso nas suas finanças, nos seus investimentos e na sua proteção patrimonial. E aí só em 2035 que ele busca acomodar, então,
a dívida pública em 88% do PIB. Chegando aqui no pico, olha só, 2032 a 88,6%, que agora em 25 fechou em 79,3%. Ainda tem muita coisa para pagar pela frente, ou seja, tem muito dinheiro, por isso que eu falei no início do vídeo que essa dívida já está contratada. Tem muita coisa para ser paga ainda. Agora fala para mim, seja verdadeiro. Você já conhecia esses dados surpreendentes? Eles realmente deixam a gente de cabelo de pé. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa sobre esse quadro que é traçado por nenhum político. Ele é traçado pelo próprio Tesouro Nacional. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você pensa desse cenário que estamos vivendo e ainda vamos viver para os próximos 9 anos. Eu imagino que muitos de vocês, talvez, nesses próximos 9 anos, já estejam querendo aproveitar a renda, né? Viver de renda, estarem aposentados, largar da vida ativa, e estaremos enfrentando esse cenário aqui. E por que isso é preocupante? Pense no governo como uma família que ganha em torno de R$ 5.000 por mês, mas gasta 6 mil. Todo mês falta R$ 1.000. O que essa família faz? Usa o cartão de crédito e paga juros absurdos. O governo está fazendo a mesma coisa. Para tentar estabilizar essa bola de neve, o governo precisaria fazer um esforço gigantesco para economizar, mas as despesas obrigatórias não param de crescer. Não é isso que a gente está vendo nos dados do governo federal. E para piorar, é claro que o mundo lá fora não está ajudando. Isso soma-se a esse cenário crítico interno. Conflitos no Oriente Médio pressionam o preço do petróleo, o diesel, inclusive, já subiu quase 4% aqui no país, e tudo isso joga o valor do dólar lá para cima, projetado em 5,40, e dólar alto significa que tudo o que importamos fica mais caro. E, novamente, mais inflação. Isso nos leva ao que chamamos de o grande dilema de 2026. Funciona assim: a inflação alta impede que os juros caiam. Os juros altos deixam a dívida do governo muito mais cara de ser paga. O governo, endividado, assusta o mercado, que cobra juros ainda maiores. É um círculo vicioso perfeito. Um verdadeiro ralo para o dinheiro de quem não sabe o que está fazendo. Mas respire fundo, eu sei que o cenário parece ou é assustador. E para quem não tem conhecimento, realmente é. Para quem deixa o dinheiro parado na poupança, perdendo para essa inflação silenciosa, o futuro é preocupante. Mas preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Na economia, o problema de uns é a grande oportunidade de outros. Lembra que eu falei que o governo está precisando do dinheiro e, por isso, ele está pagando juros altíssimos para quem empresta para ele. Pois é, quem é que empresta o dinheiro para o governo? Você, investidor, eu, investidor, através dos nossos investimentos em renda fixa. Isso faz com que a roda ainda gire. Se você tiver a orientação certa, essa tempestade perfeita se torna a maior oportunidade para blindar o seu patrimônio. Sim, estamos falando da chance de garantir rentabilidades espetaculares, muito acima da inflação, sem correr riscos desnecessários em papéis de renda variável que têm grandes oscilações. É hora de você olhar para os títulos do Tesouro Direto, CDBs de bons bancos e outras ferramentas seguras que vão fazer esses juros de 12, 13, 14% trabalharem para você e não contra você. A sua família depende das suas decisões financeiras de hoje. Não deixe o seu suor derreter na inflação. Assuma o seu controle. Você pode contar com a minha mentoria. Basta apontar para o QR Code aqui com o seu celular, você já me chama no WhatsApp. Atendimento individual, eu ajudo a organizar as suas finanças. Agora também,
Se você quiser continuar curtindo o nosso conteúdo aqui, quer aprender passo a passo de como proteger o seu dinheiro e aproveitar essas taxas de juros que quase nenhum outro país do mundo paga, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu estou aqui para segurar a sua mão nessa jornada. Então, olha só, a inflação ela é estrutural e disseminada, ou seja, a composição do IPCA 15 de março indica que a pressão não é apenas um choque transitório de oferta. A alta de serviços, a alimentação demanda vigilância contínua e justifica a postura dura do Banco Central até em não cortar mais, mas me estranha as projeções que eles estão fazendo no relatório Focus, hein? O ajuste fiscal, ou seja, arrumar a bagunça do governo quanto aos seus gastos, depende de enfrentamento, de ação e não só de política. As projeções oficiais de superávit só em 2035, 9 anos daqui para frente, mostram estabilização da dívida em 88% do PIB. Para você ter uma ideia, no ano de 2020, com todo aquele evento que nós vivenciamos, o Brasil alcançou 86% de dívida. E agora, sem aquele evento de 2020, nós vamos à casa dos 88%, acima de 88% nos próximos 10 anos. E para isso, o mercado exige um prêmio de risco. E a leitura é clara na curva de juros futuro, que não há complacência, não há perdão. O capital exige taxas reais punitivas, acima de 13% no longo prazo, como a gente viu, para absorver o risco fiscal brasileiro, limitando o crescimento do PIB também. Então, boas notícias para quem investe, sim. Agora, para a economia como um todo, não. Lamentavelmente, não. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual a sua opinião e a sua expectativa para a economia do país nesses próximos anos. Você já sabia desse índice revelador do endividamento do governo? Deixa aqui que eu quero saber a sua opinião. Obrigado por chegar até aqui comigo nesse vídeo. Aproveite para se tornar membro do canal. Com R$ 1,99 por mês, você vira apoiador da produção de conteúdos e tem acesso a conteúdos exclusivos. E eu já vou deixar esses outros vídeos aqui no centro da tela que devem interessar para você. Clica que eu já estou te esperando lá. Até o próximo vídeo.